A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor José Marcos e desejo compartilhar uma mensagem bíblica para os vossos corações. Se você tiver condições, abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, ok? Vamos ler? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obras da carne. Todos nós temos desejos pecaminosos e não podemos ignorá-los. O apóstolo João disse o seguinte, que aquele que disser que não tem pecado, esse tal é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificarmos de toda injustiça. A melhor atitude diante de algum pecado cometido é rejeitá-lo, confessá-lo diante dos homens e diante de Deus. Jesus diz o seguinte: quem confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então, pecado, irmãos, deve funcionar por acidente e não premeditado. Os desejos desenfreados da carne levam a pessoa à destruição. Por quê? Existem duas forças antagônicas: o velho homem, que é a velha natureza, e o novo homem. Ambos opõem-se, certo? E vai prevalecer aquele que você alimenta mais. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não alimenta os desejos da carne. Entendeu, meus irmãos? Não alimentam os desejos desenfreados da carne. Uai, pastor, então é para acabar com o desejo do ser humano? É impossível acabar com o desejo, irmãos. Só que os desejos imoderados devemos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos orienta a vencermos esses desejos desenfreados, imoderados. Só não sente desejo quem já morreu. Só que é preciso vigilância, porque Jesus disse: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, entendeu? E o primeiro pecado que o apóstolo Paulo apresenta é a porneia.
Porneia no grego significa prostituição, impureza, que envolve o pecado de adultério, fornicação, imoralidade sexual, pornografia. Felizmente, muitos estão viciados ou viciadas em porneia, em pornografia também. Então, meus irmãos, é preciso renunciar, é preciso abrir mão dessas coisas para entrar no reino de Deus. A lascívia também é um dos pecados que tem levado muitos cristãos a descerem para o abismo. A lascívia inicia com os olhos. A lascívia inicia através de vaidade interior, através de exageros exteriores também, no estereótipo ou no excesso de joias, como por exemplo, roupas curtas. Tudo contribui para a lascívia. E aí vem falando idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, os pastores que apoiam bebidas alcoólicas, bebedice, glutonaria, pessoa que come exageradamente, come com os olhos e outras coisas semelhantes. Existem os pecados considerados mais graves e os menos óbvios, que às vezes deixamos passar batido, como por exemplo uma mentirinha, entendeu? Pessoas que concordam com mentira, certo? O falso testemunho, certo? A calúnia, a injúria, né? O ciúme doentio, a inveja. A inveja é terrível, irmãos. Inveja destrói relacionamento e ciúme doentio também. Mas você precisa alimentar o homem interior. Conta-se uma história que alguém procurou um grande sábio e perguntou o seguinte: grande sábio, existem duas feras lutando no meu interior. Qual que vencerá a batalha? Sabe qual foi a resposta? Vencerá a batalha a fera que você alimentar mais. Você tem alimentado o espírito lendo a palavra de Deus, orando, se envolvendo com as coisas de Deus? Ou você tem alimentado a fera dos desejos carnais, das propostas indecentes, da imoralidade? Hoje os cristãos estão se envolvendo com muitas coisas por causa do relativismo. Alguns dizem que os fins justificam os meios, mas não é assim que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Entendeu? Os fins não justificam os meios, porque é preciso ter uma posição firme contra as práticas pecaminosas. Que Deus te abençoe.